O método da variação dos parâmetros. Esse método vai ser utilizado para resolver equações linear não homogênea de segunda ordem. Tá? Aqui eu tenho os coeficientes sendo A2, A1, tá? Já deixei ela simplificada sem haver nenhum termo acompanhando a derivada segunda, ou seja, o coeficiente seria 1. E a gente vai ver posteriormente que esses coeficientes não necessariamente precisam ser somente constantes, que poderão ser funções de x. Então a intenção é resolver essa equação da seguinte maneira. Nós já temos que a solução da homogênea é uma combinação de duas soluções linearmente independentes, uma combinação linear. Nós vamos escrever a solução particular como uma combinação também destas soluções da homogênea, mas não multiplicada por constante, mas multiplicada por funções o 1 de x e o 2 de x. Então, o papel do método é descobrir quem seria o 1 e o 2. Para isso, a gente vai estabelecer um sistema de condicionamento. Então, vamos pegar aqui essa particular, que nós queremos encontrar quem seria o 1 e o 2, e derivar ela. Então, vai ser deriva, copia, copia, deriva, deriva, copia, copia, deriva. E vamos impor a seguinte condição, que onde nós temos a derivada de u1 multiplicando o y1, a derivada de u2 multiplicando y2, que isso vale zero. Ou seja, se nós zerarmos esses dois termos, essa soma, né, na derivada primeira só vai sobrar, então, o 1 vezes a derivada primeira de y1, o 2 vezes a derivada primeira de y2. Então, vamos impor esta condição. Essa condição vai ser imposta sobre o 1 e o 2. Se nós temos a derivada primeira escrita dessa maneira, vamos calcular quem vai ser a derivada segunda. Derivar, copiar, copiar o 1, derivar novamente o y1, isso vai ser a derivada segunda. Depois, derivar, copiar, copiar o 2 e derivar pela segunda vez o y2. Tá? Esses resultados de derivada nós vamos substituir na nossa equação. Então, lembra que é na nossa equação aqui, né, simplificada. Então, a hora que eu substituir a derivada segunda, vão ter esses 4 primeiros termos. Na derivada primeira, a gente já condicionou que seria somente esses 2, mais a 2 vezes a minha função particular, que é escrito como essa combinação. Agora, nós vamos evidenciar os termos que acompanham o 1 e o 2. Quem acompanha o 1? A derivada segunda, a1, y1, linha, mais a 2, y1. Mesma forma, o 2. Se eu for olhar quem que ele acompanha a derivada segunda, a1 vezes a derivada primeira, mais a 2 vezes a minha função y2. Né? E fica de fora aí esses termos, né, que são esses daqui, ó. A derivada vezes a derivada para o 1, y1 e esse produto de derivadas para o 2, y2. É o que fica de fora. Lembrando que o 1, y1 e y2 são soluções da nossa equação homogênea, essa parte vai zerar e essa daqui vai zerar também. Então, só vai sobrar esses dois últimos termos igual a b. É a nossa segunda condição. Então, nós obtemos um sistema de condições, que a gente chama de sistema de condicionamento. Nós impomos inicialmente que esse produto seria zero e agora obtemos esse segundo produto igual a b. Escrevendo na forma matricial, nós vamos ter que são coeficientes que acompanham as derivadas de u1 e de u2. Esses coeficientes nada mais é, né, do que a função, a derivada, a segunda solução e a sua derivada. Né? E aqui desse lado nós temos o termo independente sendo 0b. Para eu descobrir quem são y1 e y2, vou primeiro descobrir quem são as derivadas. Para descobrir quem é a derivada, você tem um sisteminha da forma ax igual a b. Para descobrir quem é x, você tem que achar a inversa de a, ou seja, a inversa dessa matriz. Para achar a inversa dessa matriz, ela só vai admitir inversa se o determinante dela for diferente de zero. Mas se você olhar para essa matriz, o determinante dela é o Wronskiano entre as soluções linearmente independentes
da equação homogênea. Então, esse determinante é diferente de zero. Ou seja, realmente admite-se essa inversa. Como é que a gente calcula a inversa de uma matriz 2 por 2, né? A inversa vai ser, a inversa de A é 1 sobre o determinante de A vezes a adjunta de A, onde a adjunta nada mais é do que a transposta da cofatora. E a cofatora é formada por elementos da forma menos 1 elevado a I mais J, ou seja, depende da posição, vezes um determinante, onde eu elimino a linha I e a coluna J. Então, no nosso caso, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1, vai ficar sinal positivo. Jogando fora a linha 1, coluna 1, vai ficar A2, 2. Depois, quando eu usar menos 1 elevado a 1 mais 2, vai dar sinal negativo. Eliminando a linha 1, coluna 2, vai sobrar A2, 1. E assim por diante. Então, eu tenho aqui quem que é a cofatora. Transpondo ela, eu vou ter, então, o que está na primeira coluna vem para a primeira linha, o que está na segunda coluna vem para a segunda linha. Então, essa vai ser a inversa. Percebe que a inversa da matriz 2 por 2 nada mais é do que trocar os elementos da diagonal principal, trocar de posição e trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Então, no nosso caso, nós vamos trocar esses elementos de posição e trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária. Feito isso, nós vamos pegar a inversa, né? Lembrando sempre aqui, ó, que a nossa inversa, ela tá sempre, para calcular ela, eu preciso do determinante. E o determinante precisa ser diferente de zero. Então, vai ficar 1 sobre o determinante, trocou de posição os elementos da diagonal principal e trocou o sinal da diagonal secundária. Quando eu fizer vezes essa matriz coluna, vai sobrar só menos b y2 na primeira linha e vai sobrar y1b na segunda linha. Então, a derivada de U1 vai ser esse fator e a derivada de U2 esse segundo fator. Veja que em U1 eu uso y2, em U2 eu uso y1. E essa derivada tem sinal, a outra não. Já que eu tenho as derivadas, quem que é a função U1 e U2 que eu estou procurando? Basta integrar, então, com relação a x. Então, U1 vai ser o termo independente da equação simplificada vezes a segunda solução dividido pelo determinante, ou seja, pelo Wronskiano. Calcula-se a integral, né, desse quociente e troca o sinal. E o U2 vai ser a integral usando termo independente, a primeira solução dividido pelo Wronskiano. Esse vai ser o nosso método da variação dos parâmetros. Então, os passos vão ser simplificar, nunca esquecer de deixar aqui somente o coeficiente 1, achar a solução homogênea para que a gente tenha quem são as duas soluções linearmente independentes, calcular o Wronskiano que vai ser necessário para o cálculo de U1 e U2. Calculou quem é o U1 e o U2, a solução particular vai ser essa combinação de U1, Y1, U2 e Y2. E a solução geral sempre, a soma da solução homogênea mais a particular. Nesse exemplo, nós temos aqui uma equação não homogênea, né, onde eu coloquei aqui um produto. Então, se eu fosse utilizar o outro método, eu teria que fazer um polinômio de grau 1 vezes a exponencial, mas não vai haver necessidade de resolver desse modo. Então, nós vamos agora utilizar essa outra modalidade, esse outro método. Então, primeiro eu vou resolver a equação característica, que me deu uma única raiz. Então, a solução da homogênea vai ser e elevado a 2x, e a segunda solução x é de 2x. Eu analiso o Wronskiano, que vai ser fácil de calcular, que é a exponencial e a sua derivada, depois esse produto e a sua derivada. Esse determinante vai dar e de 4x mais 2x e de 4x. Depois vem menos 2x e de 4x, por isso que só sobra e de 4x, né, que é diferente de zero. Então, analisando quem é o 1 será o termo independente, que no nosso caso é um produto, vezes a y2, que é x e de 2x, dividido pelo Wronskiano. Então, cancelando, só sobra um polinômio de grau 2 de fácil integração, né? Lembrando de trocar o sinal do resultado da integral. E no U2 eu vou ter b
que é esse termo. O y1, que é e de 2x, eu uso a outra solução que eu ainda não usei, dividido pelo Wronskiano. Cancela a exponencial, só sobra então um polinômio de grau 1, onde a integral vai ser um polinômio de grau 2. Né? Substituindo, então, nós vamos ter o 1, y1, o 2, y2. E a solução geral é a soma da homogênea com a particular, da homogênea mais essa particular, que aqui poderia ser simplificada, mas a gente pode deixar escrito desta forma mesmo. Então, esse é o método da variação dos parâmetros.